Por muito tempo, cuidei de lápides em um cemitério na zona rural da Geórgia. Era apenas um trabalho de verão para um jovem de 16 anos. Nada muito louco, apenas limpando a sujeira acumulada e o limo das lápides, essas coisas. Para contextualizar um pouco, o cemitério contava com um prédio que abrigava banheiros para os 5 cuidadores contratados, além de um mausoléu pequeno e simples. Fora isso, era só terra plana com lápides cobrindo todo o local. O lugar inteiro tinha uma sensação de isolamento, cercado por algumas das florestas mais densas de toda a Geórgia. Naturalmente, por causa do ambiente sombrio, eu sempre fui um pouco mais paranoico do que talvez devesse ser. Isso, combinado com o meu gosto por assistir muitos filmes de terror, criava uma combinação terrível para alguém que trabalhava em um cemitério. Então, uma noite, enquanto fazia minhas rondas, precisei entrar no pequeno mausoléu. Algumas das famílias mais ricas da área estavam enterradas ali, e era minha tarefa garantir que tudo estivesse arrumado e limpo, atendendo aos padrões dessas pessoas abastadas. Ao me aproximar, imediatamente senti que algo estava errado. Não conseguia precisar o que era de imediato, apenas essa sensação geral de que eu não estava sozinho. Foi quando notei luz de velas vindo do pequeno mausoléu. Também tinha quase certeza de que podia ouvir vozes vindas de dentro, vozes de jovens, mais ou menos da minha idade na época. Eles estavam rindo e gargalhando, mas não parecia nada inocente. Não tinha visto ninguém entrar ou sair do cemitério, mas também não estava prestes a encarar um bando de adolescentes bêbados sozinho, já que com certeza acabaria apanhando. Então, chamei o único segurança de plantão, um policial aposentado que fazia algumas rondas pelo local. Ele era durão e sabia que ficaria feliz em me ajudar. Quando o ex-policial finalmente chegou, nós dois entramos no mausoléu. Estava vazio, o que não fazia sentido algum, já que eu tinha acabado de ouvir vozes e barulhos lá dentro. Realmente havia velas acesas ao redor de um dos túmulos, um túmulo que havia sido aberto e revelava os restos de um esqueleto do tamanho de uma criança. Nada mais havia sido mexido, mas só isso já era assustador o suficiente. O túmulo aberto continha uma velha boneca de criança, daquelas feitas de tricô. Era seriamente perturbador ver aquele objeto antigo sorrindo enquanto jazia mão a mão com um esqueleto de criança. O segurança e eu rapidamente saímos de lá, fazendo uma varredura rápida pelo terreno, tentando ao menos avistar os indivíduos doentes que haviam profanado o último descanso da garota. Não vimos Vivalma, o que era mais frustrante do que assustador. Depois de cerca de 15 minutos, nos encontramos de volta no mausoléu para arrumar o túmulo da garota, recolocando a laje de pedra sobre o túmulo. Mas quando entramos, a boneca que antes estava de mãos dadas com a menina morta, estava agora do outro lado do mausoléu. Estava simplesmente sentada lá, ereta, com aquele mesmo sorriso desigual costurado em seu rosto. Quem quer que estivesse mexendo conosco tinha voltado para mover aquela boneca e nos provocar. Eu pedi demissão no dia seguinte e nunca mais voltei, nem mesmo para visitar. Quando eu era adolescente, eu e todos os meus amigos adorávamos sair escondidos de casa pelo simples prazer da aventura. Certo dia, meus amigos Jimmy e Frank tiveram a brilhante ideia de sairmos para explorar o cemitério local à noite. E eu estava totalmente dentro. Saímos um pouco depois da meia-noite. Tínhamos sempre que ter certeza de que todos os nossos pais estavam dormindo profundamente. O cemitério não ficava longe das nossas casas. Era cerca de meia hora de caminhada até lá. Lembro que era uma noite escura, mas não havia nuvens cobrindo a lua. Conseguíamos enxergar bem.
apesar de ser passado da meia-noite. Entramos pelos portões do cemitério e começamos a explorar imediatamente. Brincávamos dizendo que provavelmente veríamos algum tipo de fantasma ou espírito. Começamos a caminhar para a parte de trás do cemitério, que margeava uma floresta densa. Estávamos lendo os nomes nas lápides quando ouvimos um barulho. Ficamos todos em silêncio e ouvimos atentamente. Não era o vento soprando ou algo do tipo, mas soava como alguém ofegante. Observamos a parte de trás do cemitério e então vimos. Havia alguém parado sobre um dos túmulos com uma pá na mão, cavando. Pensamos que talvez fosse um zelador ou um trabalhador, mas rapidamente percebemos que eles não estariam ali, nessa hora da noite no escuro. Chegamos um pouco mais perto, mantendo-nos abaixados atrás das longas fileiras de túmulos, e observamos enquanto o homem jogava algo no buraco que estava embrulhado em sacos de lixo pretos. O que quer que fosse que ele jogou parecia grande, quase do tamanho de um homem adulto. Depois que estava no buraco, ele começou a jogar terra por cima. Meus amigos e eu começamos a perceber que esse cara estava tentando enterrar algo que não deveria ser visto. Na verdade, eu não queria dizer aos meus amigos porque estava com muito medo, mas naquele momento eu tinha quase certeza de que era um corpo. Começamos a ficar nervosos com a possibilidade de o homem nos ver, e estávamos voltando para sair do cemitério quando Frank pisou sem querer em um galho grande. O estalo ecoou pela noite. Olhamos para cima e o homem que estava cavando o buraco estava olhando diretamente para nós. À luz da lua, eu conseguia ver a raiva e o ódio no rosto do homem. Ele jogou a pá de lado e começou a correr em nossa direção. Nesse ponto, todos nós corremos para fora do cemitério. Eu corri tão rápido que pensei que meu coração fosse explodir. Felizmente, sabíamos quais casas cortar pelo caminho e eventualmente perdemos o cara. Quando finalmente cheguei em casa, senti que não tinha outra escolha a não ser acordar meus pais e contar o que vimos. Naquela mesma noite, a polícia foi chamada para investigar o cemitério. Eles não encontraram o homem, mas encontraram o buraco que ele estava cavando. E dentro daquele buraco, encontraram um homem morto. Quem quer que estivesse enterrando-o, colocou o cadáver em cima de um caixão já existente e então tentou enterrá-lo. Acho que ele pensou que ninguém consideraria procurar um homem morto dentro de um cemitério. Até onde eu sei, esse cara nunca foi pego. Acredito que vi nas notícias que a morte estava relacionada a gangues, o que também me aterroriza, porque eu e meus amigos éramos testemunhas deles tentando se livrar do corpo. E pelo que vi em documentários, testemunhas de criminosos não acabam bem. Mas felizmente eu e todos os meus amigos estamos bem. Ninguém nunca tentou nos contatar ou nos prejudicar por causa do que vimos. E a polícia deixou nossos nomes fora da investigação. Ainda somos amigos e ainda falamos sobre aquela noite no cemitério. Sou descendente de japoneses e todo ano visito minha família no norte do Japão, além de participar do Obon, que é basicamente o Dia dos Mortos do Japão, quando os espíritos dos mortos vêm visitar o mundo dos vivos. Durante esse período, decidi visitar Kyoto. Após caminhar um bom tempo para fora da cidade, comecei a subir uma montanha próxima e descobri um cemitério de tamanho considerável. Sendo um rapaz de 16 anos na época, decidi explorar e ver quais famílias estavam enterradas ali. Eram cerca de 3 horas da tarde e estava um calor escaldante. As árvores esparsas no cemitério ofereciam uma sombra acolhedora, permitindo-me esfriar um pouco.
Depois de uns 10 minutos observando as lápides antigas de pedra, percebi alguns detalhes estranhos. Primeiro, de alguma forma, me perdi no cemitério. Digo isso porque tenho um excelente senso de localização e sempre consegui encontrar meu caminho de volta em florestas, montanhas, aeroportos e afins. O cemitério em si tinha uma parte central mais baixa e era cercado por bosques, então acho que estava na parte mais baixa, pois só via túmulos no horizonte. Estava escurecendo. Como disse antes, era por volta das 3 da tarde, então isso era muito estranho. E os arredores tinham aquele tom amarelado que se vê ao entardecer. Fazendo um parêntese cultural, o crepúsculo é chamado de Tasogaredoki, em japonês antigo, e é supostamente o momento intermediário quando coisas estranhas acontecem. Definitivamente, não é um bom momento para estar cercado por túmulos. Terceiro, comecei a sentir um pouco de frio. Não como se estivesse mergulhado em uma piscina gelada, mas mais como quando você está no meio das montanhas e sente um frio passar pelas brechas do seu casaco. Depois disso, comecei a ver sombras estranhas ou algo assim pelo canto do olho. Eu caminhava em direção a isso porque pensava que, se pudesse me ferir fisicamente, certamente poderia socá-lo, mas era como uma miragem, e estava tremeluzindo. Após um tempo, comecei a sentir que estava em perigo. Estava ficando cada vez mais frio, e nesse momento vi um monge que ficou muito surpreso ao me ver ali, pois o cemitério deveria estar fechado àquela hora. Ele me levou de volta à entrada e contei que estava aberta quando entrei. Ele me informou que esteve ao lado dela o dia todo e não me viu passar. Supus que ele pensasse que entrei por uma brecha, então contei tudo o que vi e senti. Ele pareceu muito surpreso no início e depois me pediu para olhar a hora. Eram 6 horas. Isso significava que eu estava lá por cerca de 3 horas. Então ele me disse que eu não deveria vir aqui enquanto o sol estivesse se pondo, pois eu poderia ter sido levado por um kamikakushi. Logo após largar o ensino médio e sair da casa dos meus pais, eu estava desesperado por um trabalho. Naquela época, eu faria quase qualquer coisa para pagar o aluguel. Por sorte ou azar, dependendo do ponto de vista, o cemitério local estava contratando. No começo, os veteranos que trabalhavam lá há 20 ou 30 anos ficaram se perguntando por que alguém tão jovem queria ser um coveiro. Era um trabalho árduo, que acabava com as costas, mas logo me adaptei e acabou sendo quase como uma academia gratuita, mais do que um emprego de verdade. E para ser sincero, eu fiquei bem forte bem rápido. Só parecia trabalho mesmo quando o tempo estava ruim ou quando havia um enterro acontecendo. Fora isso, era bom poder passar tempo ao ar livre. O cemitério era organizado de maneira bem simples. A maior parte era composta por sepulturas regulares, todas praticamente do mesmo tamanho e pelo mesmo preço. Mas havia um canto, no noroeste do terreno, que era um setor privado com lotes bem maiores. Esses eram reservados para famílias mais abastadas, e o agente funerário ganhava bastante, vendendo arranjos extravagantes de sepultura para eles. Estou falando de mausoléus inteiros, estátuas de anjos, coisas assim. Raramente íamos àquela área, exceto para limpeza e manutenção, e essas tarefas nunca eram designadas para mim. Os mais velhos simplesmente não confiavam em mim com os produtos de limpeza e tudo mais que mantinha as estruturas de mármore e bronze brilhando. Por isso, foi estranho quando recebi uma ligação no meu dia de folga, perguntando se eu tinha ido àquela área recentemente. Meu chefe estava irritado. Eu podia ouvir na voz dele. E ele foi direto ao ponto.
perguntando se eu tinha mexido nas sepulturas do Noroeste. Claro, eu disse que não, que a última vez que estive lá foi para observar um dos veteranos ensinando a usar o produto de limpeza de mármore. E isso tinha sido meses atrás. Ele suspirou, confuso e frustrado, então perguntei qual era exatamente o problema. Ele disse que poderia esperar até a próxima vez que eu estivesse no trabalho. Claro, fiquei preocupado, mas estava bastante certo de que não tinha feito nada de errado, pelo menos não intencionalmente, e especialmente nada que envolvesse as sepulturas do Noroeste. Alguns dias depois, quando cheguei ao trabalho, o clima estava tenso. Algo sério tinha acontecido, mas eu sabia que não precisaria insistir muito para descobrir. O chefe me levou em silêncio até o lote do Noroeste, e eu sabia que era melhor não dizer nada até entender exatamente o que estava acontecendo. Já havia um funcionário cuidando de uma das sepulturas quando chegamos. Foi então que meu chefe disse que, se eu estivesse rondando a área, talvez durante meu intervalo para o almoço, comendo lanches entre as sepulturas luxuosas, agora seria a hora de falar. Jurei por tudo que era mais sagrado que não tinha feito isso, e sabia muito bem não comer perto das sepulturas, pois isso atrai animais selvagens que podem danificar os locais de descanso. Foi então que ele me explicou. Algo havia tentado desenterrar uma das sepulturas recém-cavadas no setor noroeste. Ele disse algo, especificamente, e não alguém, porque todos nós tínhamos experiência suficiente para reconhecer quando uma sepultura havia sido cavada com ferramentas ou à mão, ou neste caso com garras. Os indícios eram claros, marcas de garras na terra, em vez das linhas retas feitas por uma pá. Era uma situação emergencial, não apenas por motivos sanitários, mas também sentimentais. Se as famílias locais descobrissem que animais selvagens estavam tentando desenterrar seus parentes falecidos, haveria um grande tumulto. Algo tinha que ser feito, e rápido. Foi convocada uma reunião entre os coveiros e atendentes. Pelo que sabíamos, a escavação misteriosa havia ocorrido durante a noite e era provavelmente obra de algum animal carniceiro, um coiote, um urso negro ou talvez até um cachorro fugitivo. A solução era óbvia. Teríamos que ter um vigia noturno no cemitério todas as noites até que a situação fosse resolvida. E adivinha quem foi voluntariado para ser o vigia noturno na primeira semana completa? Exatamente o novato, eu. A única coisa que tornava a proposta minimamente atraente era o fato de que o trabalho noturno pagava o dobro da tarifa regular, e eu realmente precisava do dinheiro extra. A primeira noite de vigília foi terrível. Tudo que eu tinha para a companhia era uma garrafa térmica de café forte e uma espingarda de chumbinho 1.22, emprestada por um dos colegas para abater qualquer bicho que aparecesse. Foi uma longa noite de solidão, mas uma vez que ajustei meu padrão de sono, ficou um pouco mais fácil. Então, na penúltima noite da minha vigília, estava fazendo uma ronda a pé em direção ao setor noroeste com uma lanterna na mão. Foi quando vi um turbilhão de membros frenéticos cavando a terra. Poderia ter gritado algo, talvez até disparado a .22 para o alto para assustar o animal, mas algo em mim queria resolver aquilo de uma vez por todas. Se eu matasse o bicho que estava causando tanto transtorno, eu perderia o pagamento extra, mas pelo menos teria minha vida diurna de volta. Aproximei-me lentamente, desliguei a lanterna e avancei furtivamente em direção à forma escura que trabalhava na terra. Já tinha caçado coelhos à noite com meu tio antes, então pensei em usar a técnica da lanterna para fazer o animal congelar por um segundo, para eu poder acertar o tiro fatal. Mas quando acendi a lanterna na direção da coisa que cavava, quase gritei de medo. Não era um animal, era um humano.
agachado de quatro, cavando a terra com as próprias mãos. Não consegui mirar com a espingarda. Estava chocado demais com o que estava vendo. Então, tudo o que fiz foi começar a fazer o máximo de barulho possível, dizendo para a pessoa ir embora que eu chamaria a polícia se ela não obedecesse. Ela obedeceu, mas não por medo. O olhar nos olhos daquela pessoa era de fúria, uma raiva pura por ter sido interrompida em seu ato obsceno. Juro, se eu não tivesse aquela espingarda comigo, se não tivesse meios óbvios de me defender, sinceramente não sei se estaria aqui hoje para contar essa história. Não é preciso dizer que os outros trabalhadores não acreditaram no que eu vi. Alguns deles me disseram que não duvidavam que eu tinha visto algo, apenas discordavam sobre o que era. E eu entendo, de verdade, mas ainda assim sei o que vi. E era definitivamente uma pessoa. Lá por 2020, eu desenvolvi uma obsessão por cemitérios. Não sei explicar direito o motivo. Talvez tenha sido a quarentena, mas aquele ano me fez começar a aprender e estudar tudo sobre eles que eu conseguisse. Chegou um ponto em que a pesquisa online não era mais suficiente, e eu senti a necessidade de sair e explorá-los pessoalmente. E antes que você me chame de estranho ou qualquer coisa do tipo, eu entendo. Acredite, meus amigos e minha família pensavam o mesmo. Enfim, era fim de semana. Eu moro em uma pequena cidade nos arredores de uma grande metrópole e decidi que aquele seria o dia em que eu iria conferir um cemitério. Pesquisei no Google o mais próximo e vi que ficava a apenas meia hora de carro de distância. Quando cheguei lá, estava vazio. Tirando as sepulturas, não havia mais ninguém além de mim. Achei estranhamente calmo e surreal. Caminhava entre as fileiras de túmulos, tentando imaginar como teriam sido as vidas daquelas pessoas enterradas ali, quando comecei a sentir como se estivesse sendo observado. Olhei ao redor e novamente nada. Não conseguia ver ninguém no cemitério. Continuei andando e foi quando o vi. O cemitério tinha várias árvores que bloqueavam sua visão. Então, um homem saiu de trás de uma delas, passeando com seu cachorrinho pequeno. Percebi que ele carregava flores nas mãos e as colocava em uma das lápides. Não fiquei olhando por muito tempo porque queria ser respeitoso, especialmente se fosse um ente querido que ele estava visitando. Fiquei por mais ou menos uma hora quando notei que o homem e seu cachorro já haviam ido embora. Estava sozinho novamente. Decidi ir até o túmulo onde ele havia colocado as flores apenas para ver o nome. Agora vou avisar que essa parte é perturbadora e pode ser gatilho para algumas pessoas. Cheguei à lápide e vi que o cachorro que o homem estava passeando estava pendurado pelo enforcamento, com a coleira amarrada à lápide. Eu gritei ao ver aquilo. Rapidamente desamarrei o cachorro da pedra, mas já era tarde demais. O cachorro estava morto. Corri por todo o cemitério tentando encontrar o homem, mas não consegui. Acabei chamando a polícia e mostrando a eles o cachorro morto que havia sido pendurado. E aqui vem a parte ainda mais estranha. O policial que apareceu disse que esse era o terceiro cachorro pendurado que havia sido reportado naquele cemitério nos últimos 2 meses. Fiquei completamente pasmo quando ele me contou isso. O policial me disse que eles estavam seguindo alguns suspeitos, mas ainda não haviam conseguido prender ninguém pelos crimes. Ainda moro naquela área e, até onde sei, ninguém foi preso por isso ainda. Checo as notícias e as redes sociais, mas não houve mais casos de enforcamento de cachorros, então talvez tenham parado com medo de serem pegos. Mas, cara, ver aquele cachorro pendurado realmente me abalou. Ainda visito ocasionalmente o cemitério e caminho por lá, e felizmente nada parecido aconteceu desde então.
Eu estava visitando minha namorada e a família dela em Lawrence, Kansas, durante as festas de fim de ano, quando decidimos visitar o cemitério de Stowe numa noite. Ficava a uns 20 minutos de distância da casa dela. O pai dela sempre gostou de explorar e seus pais eram pessoas noturnas, o que eu adorava. Então, todos os dias, nenhum de nós ia dormir antes das 5 da manhã do dia seguinte. Na noite em que decidimos ir, partimos por volta das 4 da manhã e a mãe dela decidiu ficar em casa. O pai dela, minha namorada e eu decidimos ir até Stowe. Chegamos lá e estacionamos ao lado de uma igreja e do outro lado da rua do cemitério. Deixamos o carro e atravessamos a rua. Para minha surpresa, não havia cerca para pular ou portão para abrir. A entrada estava aberta e nós a atravessamos. Passamos por algumas sepulturas e visitamos algumas delas. Eu me perguntava quão recentes eram algumas das sepulturas, pois o chão sob nossos pés estava fofo, estava escuro e não queríamos atrair atenção, então decidimos não usar lanternas enquanto estivéssemos tão perto da rua. Passando pelas sepulturas, contornamos uma árvore morta numa curva que nos levou até o topo de uma colina. No topo desta colina, encontrava-se o que sobrou da igreja que ali existia. Segundo o pai da minha namorada, a cidade derrubou a igreja nos anos 90 porque centenas de pessoas iam vandalizar a propriedade em todos os momentos do ano, especialmente no Halloween. Segundo a lenda local, se você jogasse uma garrafa de vidro contra a parede de trás da igreja e ela não quebrasse, o Satanás apareceria e te arrastaria para o inferno. De qualquer forma, o que restou da igreja ainda estava lá. Andamos ao redor, sobre os escombros, mexendo em coisas à procura de sinais interessantes ou trinkets. Não encontramos nada além de arranhões estranhos em algumas das pedras ao longo do perímetro frontal dos escombros. Eram arranhões muito organizados, para serem de um animal, mas poderiam facilmente ter sido feitos por algumas crianças brincando. Ficamos olhando ao redor por uns 20 minutos e fomos para trás da igreja, em direção às árvores mortas assustadoras, contornando alguns dos arbustos que cercavam o perímetro. Era uma garrafa vazia de cerveja Corona. Imediatamente, pensei que seria engraçado pegá-la e colocá-la no perímetro de trás da igreja, onde a parede de trás teria ficado, como um futuro presságio para aqueles que viessem explorar. Ela me chamou e o pai dela para perto, e quando ela viu que eu ia me abaixar para pegar a garrafa, ela se virou. Mais tarde, ela me disse que não acreditava que eu tocasse naquela garrafa. O pai dela estava à minha esquerda, apontando uma lanterna para a garrafa, e minha namorada estava atrás de mim. No segundo em que toquei e peguei a garrafa, ouvimos um som estranho. Parecia gás ou algum tipo de efervescência. A garrafa estava vazia e o som parecia vir de uns 15 metros de distância, em direção ao fundo dos escombros. Imediatamente, o pai dela e eu apontamos nossas lanternas em direção ao som e não vimos nada. Mas, talvez 3 segundos depois da efervescência, ouvimos um som de gorgolejo estranho e algum tipo de estalo. Parecia um animal, mas não era um tipo de animal que eu conseguisse identificar. O pai dela mais tarde nos disse que viveu em Kansas a vida toda e nunca ouviu um som como aquele. O mais estranho é que, se fosse algum tipo de animal, ele deveria ter se assustado ou acordado mais cedo, já que estávamos fazendo barulho e andando por toda a área há um bom tempo. Nunca encontramos a fonte do som. Depois de segurar a garrafa por um tempo, procurando a fonte do som e ouvindo minha namorada dizer que não acreditava que eu a tinha pegado, finalmente soltei a garrafa e tiramos algumas fotos, uma das quais posso compartilhar, que tem algo que parece ser um rosto questionável ao fundo. Então, fizemos nosso caminho de volta ao carro, certamente assustados, e quando chegamos ao carro, as luzes estavam acesas.
podíamos vê-lo à distância conforme nos aproximávamos, a única fonte de luz em um mar de escuridão. Chegamos ao carro e verificamos todas as portas. Todas estavam trancadas e fechadas. Pensei que talvez um de nós tivesse deixado a porta aberta e, em seguida, entrado no carro e desligado as luzes. Ninguém se lembrava de ter ligado as luzes quando saímos. Pelo contrário, lembrávamos de ter desligado, pois o pai da minha namorada estava trocando as pilhas de uma das lanternas antes mesmo de chegarmos a Stuhl. Lembro como se fosse ontem da noite em que meu pai faleceu. Estava prestes a sair do meu apartamento para trabalhar no bar onde era subgerente. Estava terminando de assistir um episódio de Os Sopranos quando meu celular começou a tocar. Por algum motivo, pensei que fosse alguém do trabalho me pedindo para chegar mais cedo ou algo do tipo. Por isso, demorei para atender e quando finalmente atendi, foi de uma maneira bem desinteressada. Se tivesse que descrever o que sentia naquele momento, seria tédio, mas um tédio que estava prestes a acabar. A notícia foi como um soco no estômago. Ele havia morrido subitamente, vítima de um coágulo sanguíneo no cérebro. Num momento estava saudável e feliz, e no outro declarado morto ao chegar no hospital. O funeral foi devastador. Parece cruel dizer, mas quando um parente é idoso ou sofre de alguma doença terminal, pelo menos a família e os amigos têm tempo para se preparar para a perda. Mas conosco não foi assim. Foi como se tivéssemos sido jogados de um extremo a outro em segundos, de entediados a desolados no tempo que levou para recebermos a notícia. Em vez da aceitação relutante que caracterizou os funerais aos quais já havia comparecido, havia apenas um sentimento atordoado de perda. Todos pareciam ter levado um golpe duplo e andavam por aí como se estivessem em um transe, incapazes de processar totalmente a perda. Nunca fui de visitar túmulos. Parece insensível, mas qual o sentido? É apenas para confortar os vivos. Os mortos não sabem que fazemos isso, e sinceramente, eu preferiria que as pessoas simplesmente erguessem um copo de cerveja em minha memória. Isso seria suficiente para mim quando eu partisse. Mas, em relação ao meu pai, fiquei praticamente sem nenhum fechamento. Então, acabei indo contra minhas próprias convicções anteriores, buscando desesperadamente esse sentimento de conexão, tentando sentir que ele não havia realmente partido. Visitar o túmulo dele semanalmente se tornou um ritual mensal. Eu bebia uma lata da cerveja favorita dele sobre o túmulo e conversava um pouco sobre o que estava acontecendo na minha vida. Nunca me senti melhor depois, mas conseguia perceber que estava avançando lentamente pelo ciclo do luto a cada visita. E assim o ritual continuava sempre da mesma forma, até que um dia vi um homem desconhecido perto do túmulo. Ele estava todo vestido de preto, com um sobretudo e um guarda-chuva escuro debaixo do braço. Não estava claro se ele estava visitando o túmulo do meu pai ou apenas um por perto, mas conforme me aproximei e ele me viu, começou a se afastar rapidamente em direção à saída do cemitério. Nada demais nisso, certo? As pessoas têm direito ao seu luto privado. Por isso, inicialmente, não pensei muito sobre isso. Mas então aconteceu novamente, da mesma forma. No começo, achei que fosse coincidência, mas após a terceira vez comecei a suspeitar de algo estranho. Na terceira vez, tentei me aproximar sem ser visto, o mais silenciosamente possível. Queria ter certeza se ele estava mesmo visitando o túmulo do meu pai. De longe, observei enquanto ele se ajoelhava perto do túmulo e tocava a lápide por um segundo. Não o reconheci do funeral e, embora não pudesse ver seu rosto claramente,
Sabia que não era alguém que eu conhecesse. Minha curiosidade venceu e decidi descobrir o que estava acontecendo. Mantive minha aproximação furtiva, tentando não ser visto enquanto me aproximava. Mas quando cheguei perto, ele se virou, viu-me e, com um olhar de choque nos olhos, começou a correr na direção oposta, atravessando as sepulturas em direção a uma das saídas. Reagi instintivamente e corri atrás dele. Era agora ou nunca. Após uma abordagem tão direta, ele poderia nunca mais visitar o túmulo do meu pai, e eu ficaria novamente sem respostas. Não havia chance de eu deixar isso acontecer. Foi assim que acabei perseguindo um homem através de um cemitério, gritando para ele parar, querendo apenas conversar. Os poucos visitantes que estavam por perto nos olhavam com uma mistura de choque e desaprovação, sem conseguir acreditar na falta de respeito no local de descanso final de tantos entes queridos. Mas, sinceramente, eu não me importava. Sabia que se estivessem no meu lugar, fariam exatamente a mesma coisa. Conseguia alcançar o homem perto de uma das saídas, agarrando seu braço e fazendo-o girar com o próprio ímpeto. O que vi me deixou nauseado. O rosto que vi, quase totalmente coberto por um cachecol preto, era idêntico ao do meu pai. Em todos os aspectos, embora a maneira como ele se portava e pequenas percepções de linguagem corporal e postura fossem muito diferentes do que eu lembrava. Quando ele falou, minha cabeça girou. Meu pai era do sul da Inglaterra e tinha um sotaque característico da região, mas esse homem tinha um sotaque claramente escocês. Definitivamente não era o sotaque do meu pai. Ele me disse para deixá-lo em paz antes de sair correndo novamente e Deus me ajude. Eu o deixei. Minhas pernas estavam bambas, não só pela corrida, mas também pela surpresa. Depois de conversar com minha mãe, a única conclusão a que chegamos é que o homem deveria ser um irmão gêmeo idêntico do meu pai. Afinal, minha mãe tinha visto o corpo dele e o havia identificado no necrotério. Não havia como ele ter forjado a própria morte ou qualquer uma das outras ideias paranoicas que inicialmente sugeri. Mas, como minha mãe afirmou, ele nunca mencionou ter um irmão, muito menos um gêmeo. É algo que obviamente vamos investigar, porque se esse homem for quem pensamos ser, um irmão perdido do meu pai, eu realmente gostaria de conversar com ele. Pode parecer estranho, mas quando eu estava crescendo, meu quintal dava para um cemitério. Talvez não o quintal inteiro, mas bem atrás da nossa cerca, lá estava ele. E deixe-me dizer, algumas coisas arrepiantes aconteciam ali. A mais assustadora, em particular, é a história que estou contando agora. Eu tinha 14 anos na época. Sendo filho único, fiz muitas coisas sozinho durante minha infância. Bem, um dia, cheguei da escola mais cedo e meus pais ainda estavam no trabalho. Sem dever de casa para fazer, já cansado dos meus videogames, decidi dar um passeio pelo cemitério. Era um cemitério antigo. Havia lápides datadas de meados de 1800. Era um dia quente e eu estava caminhando, observando todos os nomes e datas nas lápides. Estava olhando para uma lápide em particular quando uma senhora idosa se aproximou de mim. Não vi de onde ela veio e nem a ouvi se aproximar. Ela meio que simplesmente apareceu. Ela ficou ao meu lado e perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse que estava apenas olhando os túmulos. Ela me contou que a lápide que eu estava observando era da irmã mais nova dela, Rose. Ela entrou em detalhes sobre como Rose havia morrido de câncer aos 5 anos de idade, mas era uma garota adorável. A chamaram de Rose porque era sua flor favorita e ela sempre foi vista carregando rosas e as dando às pessoas. Foi, na verdade, muito doce a forma como a senhora me explicou.
Acabei me despedindo dela e desejando-lhe um bom resto de dia. Mais tarde, naquela mesma noite, eu estava no meu quarto jogando Star Wars Battlefront no meu computador. Estava tentando passar de um nível específico, quando ouvi um toque na minha janela. No início, pensei que fosse só minha imaginação, ou talvez o vento, e voltei ao meu jogo. Mas então ouvi novamente, desta vez mais alto. Levantei do computador e fui até a janela. Ao abri-la para ver o que estava fazendo o barulho, vi na beirada uma única rosa vermelha. Lembrando, meu quarto ficava no segundo andar. Não havia árvores nem nada que alguém pudesse usar para subir e bater na minha janela, muito menos colocar algo na beirada. Peguei a rosa e levei para o meu quarto. E então lembrei da conversa com a senhora sobre sua irmã Rose, que sempre dava rosas às pessoas. Meu quarto tinha vista para o cemitério. Não conseguia ver ninguém lá fora. Estava completamente escuro e vazio. Até hoje estou verdadeiramente convencido de que foi a irmã daquela mulher que me visitou naquela noite e deixou a rosa. Desde então, nos mudamos daquela casa e agora tenho meu próprio lugar. Mas de vez em quando volto àquele cemitério para revisitar o túmulo de Rose. Desde então, estou plenamente convencido de que nosso mundo não é o único mundo. Há algo além do que podemos ver no plano físico. Obrigado por ouvir. Sou uma pessoa naturalmente cética, mas até hoje não consigo explicar racionalmente o que eu e meu amigo presenciamos. Continua me incomodando não poder explicar o que vimos. Estávamos em 2009, morando em uma cidade relativamente pequena. Como ainda não tínhamos 21 anos, não tínhamos muitas opções para ocupar nossas noites, então decidimos por caminhar pelo cemitério à meia-noite. É importante frisar que nenhum de nós havia consumido drogas, medicamentos ou álcool antes desse encontro. Minha mãe era muito fã do programa Caçadores de Fantasmas na época, então decidimos basicamente conduzir um experimento. Começamos a dizer coisas do tipo: se há alguém aqui que gostaria de fazer contato conosco, pode se mostrar, enquanto caminhávamos lentamente pelo local. Uma vez que começamos a dizer essas coisas, o clima inteiro do cemitério pareceu mudar. De alguma forma, a atmosfera se tornou ameaçadora e opressiva. De repente, pelo canto do olho, do nosso lado direito, comecei a ver o que parecia ser alguém vestido de branco correndo entre os túmulos, nos seguindo. Decidimos investigar e saímos do caminho pavimentado. Estávamos fora da trilha principal, mais ou menos no meio do cemitério, quando repeti: há alguém ou alguma coisa aqui que quer fazer contato conosco? E esperamos por uma resposta. Eu realmente desejei não ter dito isso. Ambos começamos a ouvir passos esmagando a grama congelada na escuridão. O som estava se aproximando de nós. A maioria das pessoas teria desistido naquele momento, mas eu decidi que iria descobrir o que era aquilo. Os sons se aproximaram, e então algo entrou na luz onde pudemos vê-lo. Era a figura desencarnada de uma pessoa cujo contorno era de alguma forma perfeitamente visível ao luar e parecia mais escuro que a noite ao redor. Conseguíamos discernir os traços dessa coisa, mas ela também era parcialmente transparente. Brilhava ao se mover e avançava firmemente em nossa direção. Quando chegou a cerca de 3 metros de distância, começamos a ouvir sussurros, como um longo suspiro irritado, sendo forçadamente expelido por alguém com intenções de nos fazer mal. Nós corremos dali e voltamos 2 milhas até o carro. Ainda não consigo explicar racionalmente o que vi, mas sei que o que vi era real. Continuo cético, mas agora me recuso a entrar em um cemitério após o anoitecer. Existem coisas lá que não gostam de ser despertadas.